Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Tabletop aqui, rapaziada. Se vocês gostam desse estilo de vídeo que a gente vai iniciar agora, por favor, rapaziada, já começa aí deixando seu like pra gente entender que vocês gostam desse estilo de vídeo, do que vocês querem ver mais aqui no canal. E também comente aí, né? Bota aí o seu feedback, o que podemos melhorar, o que podemos mudar do jeito que é feito. Bota também, gostei, prefiro fazer vídeo só de abertura de booster, ou prefiro que traga uma gameplay no TCG Live, traga uma gameplay no físico mesmo, mas traz mais. Então comenta aí qual que é o seu feedback, o que vocês querem, tá bom? Nós estamos aí jogando eu com Dragapult junto com Charizard e o Matheus jogando com Bellibolt da Kícera com Raio Fúria. Primeiro round aí a gente já embaralhou, né? Já cortou daqui um do outro. E a primeira rodada aí o Matheus não tinha o Pokémon básico, então vai ter que embaralhar a mão. Eu vou já o dado pro cara e coroa, né? Então, bora ver. Eu tinha escolhido cara, acabou sendo coroa, né? Então o Matheus que vai decidir ali quem que vai iniciar, né? Por enquanto ele tá ali embaralhando o deck de novo pra ver se ele pega o Pokémon básico no próximo round. Acabou que eu mostrei ali bem rapidinho minha mão, mas eu tenho um Pokémon básico, né? Tinha um Charmander na mão. Minha mão até que nem tá tão boa assim, tá bem ruinzinha, na verdade. E ainda eu que vou começar ainda, né? Então vai me quebrar um pouquinho esse início de jogo aí, rapaziada. Também comente aí se vocês preferem que o vídeo seja que nem tá sendo feito agora, né? Eu tô gravando o áudio por cima depois de já ter jogado a partida. Ou então se vocês preferem a voz ao vivo mesmo, né? A voz enquanto a gente tá falando. Eu preferi assim, porque assim eu consigo explicar, ser bem didático pra vocês, consigo explicar a estratégia, consigo explicar por que eu fiz tal jogada, né? Já no ao vivo não, né? Que se eu ficar explicando o que eu vou fazer, eu vou entregar o jogo pro meu adversário. O Matheus embaralhou bem embaralhado, até demorou um pouquinho ali, mas tá bom, deu tempo aqui pra eu falar um pouquinho com vocês. Vai de novo pegar a mão ali, 7 cartas. Vamos ver se dessa vez ele pega um Pokémon básico. E eu acho que dessa vez ele pegou. Realmente, ele pegou ali. A mão do Matheus é um pouquinho ruim de enxergar. Mas o campo ele fica bem de boa, né? Pra vocês verem. Estamos selecionando os prêmios. Eu comprei a minha carta adicional pelo Matheus ter jogado ali a primeira mão, né? Reembaralhado por não ter Pokémon básico. Essa é a vantagem, né? O oponente não tem nenhum Pokémon básico, ele tem que baralhar a mão e comprar uma mão nova. Só que a vantagem é que o oponente pode escolher, né? Se ele quiser ou não comprar aí uma carta pela quantidade de vezes que ele teve que reembaralhar a mão. Caso ele só reembaralhou uma vez, estamos decidindo aí quem que vai começar. No caso é o Matheus que decide e ele escolheu eu começar. Eu comecei com o Charmander na frente, o Voltorb e o Matheus começou com o Voltorb na frente. Eu só comprei e passei. Eu não tinha nada pra fazer aí. E não, eu tô vacilando. Eu não comecei não, rapaziada. O Matheus que decidiu começar, né? Tô vacilando ali. Tô decidindo já o que eu vou fazer. Aqui é a minha carta adicional pelo reembaralhamento do Matheus no topo do deck foi um Fezan. Só que eu não baixei ele, né? Porque não fazia parte da mão inicial, né? Então eu só vou poder baixar o Fezan depois, né? Quando for realmente o meu turno. Eu tenho só uma outra bola na mão, o que é ruim, né? Início do jogo, para um deck de Dragapult com Charizard, é bom ter Poffin, ter Bola de Ninho, que traz Pokémon básico, que não tem custo de descarte, né? Já a outra bola tem, né? Eu vou ter que acabar utilizando a outra bola para trazer Pokémons, só que uma parte é ruim por ter que descartar recursos, né? Que às vezes você tem até recursos que não são tão importantes, mas ali minha mão era muito importante. Tinha a Ordem da Chefia, que é muito importante para esse deck. Tinha a Energia Luminosa, que é muito importante para esse deck. Então eu teria que pensar bem no que eu iria descartar. O Matheus ali acabou usando uma outra bola para trazer os Squawkabilly, para usar a habilidade do Squawkabilly, né? De descartar a mão e comprar mais 6. A mão do Matheus ali também não estava muito das melhores ali, né? Então ele vai ter que acabar utilizando o Squawkabilly, né? O Squawkabilly é um Pokémon muito interessante para decks que tem que fazer um início mais agressivo, um início mais forte, né, para conseguir ter jogo, porque se você não faz um turno 1 forte, às vezes vai te quebrar, né? O oponente vai conseguir fazer um jogo mais rápido e aí você não vai ter contra-jogo. Então o Squawkabilly é importante, muito importante
pra conseguir acelerar o jogo, né? Às vezes você não começa uma mão boa, então você pega, puxa ele. Geralmente você tem uma bola de ninho, uma outra bola pra conseguir buscar ele, né? Então você pega, puxa ele, usa a habilidade dele, descarta sua mão e compra mais 6. Aí o seu potencial de compra no primeiro round é muito forte, porque você já começa com 7 cartas na mão, aí com o seu primeiro turno você vai comprar mais uma, então dá 8. E aí você tem mais 6 do Squawkabilly, dá 14 cartas. Você compra 14 cartas no seu primeiro turno. Isso é uma habilidade muito forte. Ali o Matheus acabou só passando, né? Ele não conseguiu fazer mais nada. Aí eu acabei comprando no topo do deck o Arven, que é muito, muito boa a carta para eu comprar no topo do deck. Realmente deu uma sorte. Já ali separei meu Poffin, que eu vou usar. E eu tô fazendo sequenciamento ali, vendo as cartas que eu vou pegar, vendo quais pokémons eu tenho no deck, qual ferramenta também eu vou pegar. Eu tava muito indeciso se eu ia pegar o Skate ou pegar o TM, né? Eu poderia fazer a jogada do TM, de evoluir 2 pokémons no banco, né? E puxar 2 Drip e evoluir para 2 Dracloak. Mas eu decidi usar o Skate para eu recuar o Charmander sem custo de recuo, né? E bater com a Budil, porque eu vi que o Matheus ali, ele deu uma quebrada ali, né? Ele não conseguiu desenvolver bem o jogo, mesmo puxando o Squawkabilly. Se ele tivesse puxado o item, ele teria usado. Então pensei, a maioria das cartas dele é apoiador. Mas mesmo assim, né? É por isso que eu fiquei indeciso. Será que eu puxo o Budil ou não? Porque se ele tivesse item, ele teria usado, né? Mas pensei, não, mas eu vou garantir, né? Vai que ele tem um apoiador que puxa item, né? Então o jogo dele tava bem travado ali. Então eu decidi puxar o Skate, recuar e bater com o Budil e trancar o jogo dele, para ele não conseguir desenrolar ali com os itens, né? Aí com o Poffin eu puxei outro Drip, um Drip e um Budil. Já liguei a energia no Drip, baixei meu Feza que eu tinha na mão e bati com o Budil mesmo, Budil e Item Lock. Tá bom, rapaziada? Na minha contagem do deck eu até percebi algo bem ruim, que eu tinha um Charmander só no deck, que era o que estava em campo, o outro estava nos prêmios, então isso era uma informação muito ruim. E também questão de drips, se eu não me engano eu tinha prizado 2 drips, era 1 ou 2 drips. Então, cara, meu prize estava muito ruim, então eu já decidi jogar um pouquinho mais agressivo nisso, pensando nessa questão. Por isso que eu também foi outro motivo de eu ter recuado o Charmander, porque se eu deixar o Charmander nativo e o Matheus consegue levar ele, iria me quebrar, porque eu não ia ter mais nenhum Charmander, né? Eu teria que tentar buscar uma Super Vara, uma Maca, e aí puxar ele do descarte, mas iria atrasar meu jogo bastante, né? Então decidi preservar meu Charmander, que eu tinha, o único, o outro estava nos prêmios, né? Então, no fim, essa jogada com a Budil foi a certa, não tinha muito o que eu fazer ali, por conta dessas prizes. Se não, eu poderia puxar com um Poffin 2 drips, ou um drip e um Charmander, e aí buscar o TM, né? E aí evoluir para um Dracloak, ou 2 Dracloak, né? Dependendo da estratégia. Provavelmente eu evoluiria um Charmander para Charmeleon e um Dracloak, tá? Pra eu sempre ter ali uma chance de montar um Charizard, né? Porque Charizard dá bastante dano, tem bastante vida, ele energiza ele mesmo e o Dragapult, né? E aí o Matheus ali puxou um Arven, puxando um Poffin, né? Ele tinha acabado se esquecendo ali o Budil. Eu até botei a Budil assim inclinado para mostrar o Item Lock, a gente não tem nenhum marcador de Item Lock, infelizmente. Mas ele acabou vacilando igual, né? E mesmo assim ele puxou o Poffin, até ele vai depois tentar usar o Poffin, mas eu vou acabar avisando ele, né, que ele não pode usar ali o Poffin, né? Isso vai quebrar ele. Ali ele tenta usar, aí eu aviso ele que ele não pode usar. E aí ele se dá de conta do Item Lock, né? Então ele acabou usando o Arven à toa, gastou o apoiador do turno muito à toa, porque ele puxou um item que não vai poder usar e nem puxou ferramenta, né? Acho que ele nem tem ferramenta nesse deck. Então ele realmente fez uma misplay forte aí, acabou entregando. Não sei se ele tinha outro apoiador melhor para usar também, né? Mas qualquer outro apoiador acho que seria mais útil que esse Arven, né? Aí ele vai provavelmente ligar energia ali e vai bater, né? É o que ele tem que fazer, porque ele tem que levar o Item Lock, né? Derrubar a Budil para ele conseguir jogar, né? Se eu conseguir ficar mantendo a Budil, ficar jogando com a Budil sempre, vai acabar que vai ferrar um pouquinho ele, né? Aí ele conseguiu descer um Levíncia e só levou o meu Budil. E vai comprar um prêmio ali. Talvez o que ele compre no prêmio às vezes vai salvar. Não sei como é, o que ele tem no prêmio, o que ele não tem. E é isso. Eu tava esperando já esse ataque na Budil, que ele ia levar. Mas o bom é que eu tenho o Fezandipt, né?
Aí eu uso Ultra Bola aí, eu descarto energia e Kícera, né? Eu tinha acho que 2 Kíceras na mão. E a energia pra mim não era tão importante assim, porque eu sabia que tinha mais energia no deck. Eu uso pra puxar um Dracloak, pra aumentar a minha compra, né? Eu poderia fazer duas coisas aqui. Eu poderia usar o Fezan agora e comprar 3 e dar a sorte de eu comprar um Arven. Pra no Arven eu conseguir evoluir pra Dragapult e energizar e já começar batendo. Só que eu não quis arriscar, tá bom, rapaziada? Eu decidi não arriscar, por quê? Porque senão eu tava um pouquinho ferrado, né? Se a minha mão viesse ruim, né? Então eu decidi jogar o seguro, jogar o de boa, né? Jogar a Kisser primeiro, depois com essa Kisser comprar 6, aí comprar 3 do Fezan, e aí comprar mais uma do Dracloak, né? Eu teria 10 cartas na mão, eu joguei o seguro. Mas sim, eu poderia só simplesmente usar o Fezan, comprar 3, dar sorte de pegar um Arven, puxar Doce Raro, com Doce Raro, aí evoluir para um Dragapult. E eu tinha energia na mão, né, pra fazer tudo isso, pra bater com o Dragapult, levar o Voltorb e deixar o Matheus numa situação muito complicada, né? Se ele não baixasse nenhum Pokémon, eu poderia até ganhar, né? Ou até eu poderia puxar um pegador contra-ataque, puxar o Squawkabilly e ganhar o jogo, né? Só que tudo vai ser um se, né? Se não desse, né? Então, decidi jogar o seguro, consegui trazer mais um drip, consegui ali montar um board um pouquinho mais estabilizado com o Dracloak. Acabei que... Ah não, o Charmander tava ali no deck, eu pensei que tava no Prize, né? O que tá no Prize era realmente os 2 drips. Com o meu Poffin, eu tô buscando mais drips, e realmente eu dou várias olhadas, e realmente eu vejo que não tem mais drips no meu deck. Isso me quebrou bastante, porque eu tinha 2 Dracloak na mão, vocês vão ver, eu tinha 2 Dracloak na mão. Energia luminosa, tudo, eu tava com uma mão boa, só que eu não tinha drip em campo, né? Então eu iria evoluir para bastante Dracloak se eu tivesse drips, né? Mas como eu não tenho drips, eu até dou uma reolhada, eu penso um pouquinho. Será que eu puxo mesmo um outro Charmander? Não tem muito o que eu faça, né? Não tem Budil para me puxar mesmo, né? Não tenho, só jogo uma Budil no deck. Então eu decido só puxar o Charmander mesmo, porque não tem mais muito o que eu fazer. Já puxei ali o outro Charmander, vou jogar com 2 Charmander para impedir que, né, que a estratégia do Matheus seja levar meu único Charmander em campo, né? Assim eu vou ter 2. Aí se ele levar o meu um Charmander, eu tenho o outro, né, para Charizard. Consegui puxar outro Drip, né, que tinha no deck. Então eu tava com um Drip só no Prize. Caramba, esqueci tudo do meu Prize. E é isso, rapaziada. Não tenho mais muito o que eu fazer. Eu já usei o apoiador que era a Kícera. Reduzi um pouco a mão do Matheus, né, que ele já pegou um prêmio, então ele vai pegar ele pegou só 5 cartas, né? Vou sacrificar meu drip mesmo. Eu acho que ali eu vacilei um pouquinho, podia ter deixado só o Charmander mesmo, né? Não precisava ter gasto um drip no ativo, né? Mas é isso aí, eu fiquei com medo de ele conseguir levar meus Charmanders, né, antes de eu evoluir pra Charizard, porque eu não tinha ainda nenhum Charizard na mão, não tinha outra bola, não tinha Doce Raro, não tinha nada, né? Então se vai que num turno ele leva o Charmander do ativo, aí no outro turno eu não consigo fazer nada, não consigo evoluir meu Charizard, né? E no outro turno ele puxa com Ordem da Chefia, alguma coisa, e leva meus 2 Charmander. Eu tava bem preocupado em questão disso, por isso que eu decidi entregar um drip. Mas eu pensando agora, eu teria entregado o Charmander mesmo, ainda mais que eu tinha um Charmeleon ali por conta do TM, né? Então eu bati com TM ali com drip. Tive que gastar minha energia do turno, uma energia luminosa para bater com TM, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Garanti ali um Charmeleon. E não consegui garantir outro Dracloak, porque não tava mais o Dracloak no deck. Todos os Dracloak estavam na minha mão, né? Eu acho que eu tinha 2 Dracloak. Então eu tinha um Dracloak em campo, 2 na mão e um no Prize. Então acabou que não consegui evoluir ali o meu Dracloak. Aí o Matheus vai começar o jogo dele, já começou dando uma Kisser, acho que a mão dele tava ruim. Então ele vai comprar mais 5 cartas de novo. E vamos ver se ele vai dar uma melhorada ali na mão. Meu jogo tá demorando um pouquinho para desenrolar, normalmente eu já teria um Charizard, um Dragapult, estaria batendo. Mas acabou que me quebrou ali na hora de comprar com a Kisser, com o Fezan. Não desenrolou tão bem ali quanto eu esperava, né? Não tinha muito drip, né? Quebrou ali os Dracloak, né? Então acabou que não foi um início dos sonhos ali pra mim, né? Até minha primeira mão inicial não foi tão boa, né?
Mas o do Matheus ali também não tá um board tão estável. Agora que ele puxou um Poffin, agora que ele vai conseguir realmente jogar e desenvolver o deck dele, né? Então eu tô atrasado, mas meu oponente também tá. Essa é o ponto bom, né? Se o meu oponente já tivesse um pouquinho mais adiantado no jogo, né, com um board mais estável, talvez com um Raio Fúria já, ele poderia usar um Ordem de Chefia, puxar meu Fezandipt, levar meu Fezandipt. Eu tava bem complicado, porque eu iria perder o meu poder de compra, eu já ia pegar 2 prêmios, ia ficar por 3 prêmios, e eu não teria pego nenhum ainda, então eu estaria com um jogo um pouquinho mais lento, né? Mas como o meu oponente também tá com um jogo lento, não tá tão ruim assim pra mim. Ele tá pensando ali o que vai fazer, se vai bater ali só. Ele já puxou ali o seu Tadbulb e o Atro, né? O Tadbulb é forte por conta do Belly Bolt, né? Que garante ele a distribuir energias como quiser, sem a necessidade de ser uma por turno, né? E o Atro é pelo Kilowatt, né? Aí ele levou, né, meu drip do ativo, eu comprei 3 cartas e ali eu achei o Charizard finalmente, por conta do Fezan. Então ele te leva ali meu Pokémon no ativo. Foi bom para usar o Fezan, e aí eu já uso a Super Vara para trazer Budil, energia e outro drip, né? Como eu sabia que eu não tinha mais drips, eu precisava recuperar os drips. E trouxe uma energia para garantir que eu teria 3 energias ali pro Charizard, né? No caso eu não tenho problema nenhum, eu não preciso usar Doce Raro, porque eu tenho Charmeleon no banco, e é isso mesmo que eu vou evoluir. Aí eu evoluo, né, o Charmeleon do banco para Charizard e já puxo as 3 energias, né? Sempre puxo 3 energias, 2 pro Charizard e uma pro meu futuro Dragapult, que no caso é o Dracloak, que tá no banco, tá, rapaziada? Aí eu já preparo ele para também deixar o Dragapult pronto para o ataque. Aí eu tenho 2 escolhas, né? Eu posso tanto bater com o Charizard quanto bater com o Dragapult. Enquanto eu vou decidindo qual é que eu vou fazer, eu uso a habilidade ali do Dracloak para comprar mais 2. Eu queria muito evoluir para Dragapult, só que eu não tinha o Dragapult na mão e no fim, como vocês podem ver com o Dracloak, eu puxei 2 Dragapult ali do topo. Minha escolha foi fácil, né? Ou é Dragapult ou Dragapult, né? Então eu escolhi o Dragapult, obviamente. E aí eu decido usar outra bola para puxar os Dracloak, né? Porque você lembra que eu tinha 2 Dracloak na mão? Tinha 2 Dracloak na mão, mas só que aí o Matheus usou Kisser no último round e os Dracloak foi tudo pra debaixo do deck ali. Então já pega e puxo outro Dracloak. Eu poderia usar, eu tinha outra bola, e aí eu poderia usar pra pegar outro Drip, né? Que tava no deck que eu puxei com a Super Vara. Mas eu decidi não gastar, porque eu ia acabar ficando com pouca carta na mão. Ali eu puxei outro Dracloak. E eu escolhi o Dracloak, né? Eu acho que eu deveria ter escolhido a Ordem da Chefia, pensando melhor agora. Porque eu não tinha como trazer o Drip. Quer dizer, até tinha, mas eu decidi não trazer. Então eu não iria trazer o Drip e puxar um Dracloak. Então não faz muito sentido. Deveria ter mantido a Ordem de Chefia, né? Eu não escolhi a Ordem de Chefia porque eu já tinha uma na mão. Mas seria bom pra eu garantir outra Ordem de Chefia no outro turno, né? Então eu deveria ter escolhido a Ordem de Chefia, né? E eu decidi não queimar minha outra bola para não queimar os recursos que eu tinha na mão, porque eu sabia que o meu oponente não iria levar meu Dragapult no próximo round, então eu não compraria 3 cartas do Fezan, então eu ficaria com 2 ou 3 cartas na mão só, e seria muito pouca carta assim, e eu decidi segurar um pouquinho dos meus recursos ali, eu tinha Doce Raro na mão, tinha energia, eu não queria queimar esses recursos, né? Então eu puxei com Ordem de Chefios com a Cabile, para pegar 2 prêmios com os Cocabille, porque eu tava bem atrás. Então peguei 2 prêmios com as Cocabille. E os 60 de dano, né, os 6 contadores, eu decidi botar no Tadbulb. Era ou no Tadbulb ou no Atro. Eu preferi botar no Tadbulb para ele não ter habilidade de distribuir energias. Né? O ataque principal dele é usar o Raio Fúria, né? O Raio Fúria bate com energia descartada. Então ele precisa ter muita energia em campo. E o Belly Bolt que faz isso, né? Então decidi tirar o Tadbulb por causa disso, né? Pro Matheus não ter ali um ataque que consiga levar meu Dragapult no próximo turno. Ele, no fim, vai conseguir usar o Kilowatt, que é o poder de compra dele, né? Ele descarta uma energia para comprar até ter 6 cartas na mão. Então eu poderia levar também um Atro, era uma boa opção, para tirar o poder de compra do oponente. Também não seria ruim, também não seria errado, né, de fazer essa jogada. Mas eu preferi tirar o potencial de ele conseguir levar meu Dragapult no outro round. Não seria tão ruim pra mim, por conta de eu ter um Charizard, né? E levar daí o Raio Fúria no outro turno. Se ele levasse meu Dragapult, né? Claro.
então não seria tão ruim. Mas eu decidi jogar um pouquinho mais seguro, né? Como vocês viram, até minha jogada antes, né? Como eu disse, com o Fezan, depois da Kistras, foi tudo jogando um seguro, né? Sem desesperar, né? Jogando bem tranquilo aí. Ele vai fazendo o jogo dele ali, né? Ele já descartou, usou a habilidade ali do Kilowatro. Ele tá pensando, né? O que vai fazer. A situação tá bem complicada para ele, porque eu tenho como ganhar até o próximo round, levando 2 Pokémon dele, né? Porque o Voltorb tá com 10 de vida já. Então o Voltorb, os 6 contadores leva ele, né? Então eu só precisaria puxar o Kilowatro. Então eu venceria o jogo no próximo round. Ele usa a bola de ninho, provavelmente procurando o Fezan, para ele conseguir comprar 3 cartas, né? Para ele continuar comprando aí. Ele tá escolhendo se vai decidir trazer um Tadbulb, né? Para trazer no próximo round usar um Bellibolt, conseguir distribuir energias ali. Ele tá bem indeciso ali. Então você acabou trazendo o Fezan para comprar 3 cartas aí. E bora ver. Ele tá tentando de todas as formas conseguir voltar pro jogo, né? Ele tá nesse momento bem atrás, né? Ele não tem nenhum Pokémon que consiga levar meu Dragapult, consiga levar meu Charizard. Ele não tá conseguindo distribuir as energias em campo. Não consegue trazer o Bellibolt nesse round, né? Então tá bem complicado, né? Ele tem que tomar uma decisão difícil aí. Ele acabou puxando outra bola de ninho ali. E eu acho que essa bola de ninho ele vai trazer o Tadbulb de novo, né? Porque ele precisa do Bellibolt para conseguir bater com as energias no descarte do ataque do Raio Fúria, né? Ele vai puxar, ou ele pode puxar o Raio Fúria mesmo, né? Ele até vê ali agora o Raio Fúria, garantindo o Raio Fúria, já ligando a energia da rodada nele, talvez. Ele tem a cápsula, né, para aumentar a vida. Essa cápsula é muito importante pro Raio Fúria, senão ele toma um tapa do Charizard muito fácil, né? 2 prêmios, agora, por exemplo, eu já levaria o Raio Fúria com um tapa com o Charizard, né? Mas com essa cápsula já complica um pouquinho mais. Mas ele decide trazer o Tadbulb mesmo para jogo aí. E tentar a sorte para conseguir evoluir para o Bellibolt na outra rodada, né? Tentar a sorte por quê? Porque eu posso levar esse Bellibolt, esse Tadbulb no caso, com o ataque do Dragapult de novo, né? Eu posso botar os 6 contadores nele de novo sem nenhum problema. Ele tá ali decidindo. O Matheus pensa bastante aí. É uma das primeiras vezes que ele tá jogando com esse deck. Primeiras vezes não, mas que ele retorna, né? Isso é o primeiro deck mesmo que ele montou. Aí ele tava jogando muito de Joe Tick Box as últimas vezes que a gente jogou. Bastante mesmo. Ele tava só jogando Joe Tick Box. Aí ele decidiu agora voltar para esse Bellibolt com Raio Fúria, né? Para mudar um pouquinho o deck, né? E tá testando aí, né, esse novo deck. Então, ele ainda não tem toda a prática que eu, por exemplo, tenho com o meu Dragapult Charizard, que eu já jogo há bastante tempo. E tenho conhecimento do deck, então eu jogo muito mais no automático, né? Eu não fico muito tempo pensando nas jogadas, porque já tenho um costume já de jogar há bastante tempo com esse deck já, né? Ele dá uma olhada ali na minha mão tava muita carta. Eu devia ter ali umas 7, 8 cartas, né? Na mão. Por conta que eu comprei 3 prêmios na última rodada, né? Então, por isso que eu tinha bastante carta na mão. E ele decide usar Kisser ali. Vai me quebrar um pouquinho, porque eu tinha, de novo, o Dracloaks na mão, né? Então, de novo, eu acabei perdendo o Dracloaks. Só que ele me ajudou muito com essa Kisser, porque eu comprei a Ordem da Chefia ali. E eu precisava de Ordem da Chefia, né? Porque pra mim a Ordem da Chefia era muito importante para conseguir trazer um Pokémon no ativo que eu leve, né, com um tapa e consiga distribuir dano no banco de uma forma um pouco mais inteligente do que só bater no Voltorb, né? Ele conta ali as energias que tem no Voltorb para contar ali quanto de dano ele vai acabar dando no meu Dragapult, provavelmente. Ele bateu ali, eu acho que com o Voltorb mesmo, bateu 80, né? 3 energias mais 20 do ataque. 80 de dano.
eu tô ali pensando, posso fazer muitas jogadas, mas primeiramente uso ali meu Dracloak, tenho maca ou carimbo para escolher, eu fico bem indeciso, porque o carimbo eu acho que eu nem vou acabar usando nesse jogo, e a maca em muitas situações é interessante. Por exemplo, se meu drip tava no descarte, eu teria escolhido com certeza a maca. Aí eu olho meu descarte, mas no meu descarte não tem nada que eu preciso buscar com a maca, então eu decido ficar com o carimbo. Porque vai que ele leva um Pokémon meu no próximo round. Eu sabia que ele não ia conseguir, mas eu pensei nisso numa jogada de segurança, né? Aí eu decido ali recuar o meu Dragapult pra eu bater com Charizard. Foi uma jogada um pouco audaciosa, porque eu poderia simplesmente bater com o Dragapult, tava tudo certo, né? Garantir o final do jogo ali com o Charizard levando qualquer Pokémon, né? Eu uso o Solpoff ali para trazer mais drips, né? Que eu preciso montar meu board. Eu tô com um Dracloak em campo, pra mim é bom ter 2, 3, né? Aí vai me ajudar nas compras, né? No próximo round, então puxo mais um drip pra no próximo round talvez ter mais um Dracloak. Aí eu poderia simplesmente bater com um Dragapult, né? Trazer o Kilowattrel e levar o Kilowattrel e o Tide Bulb, né? Com 200 de dano. Se eu tivesse o Howlucha, nossa, se eu tivesse o Howlucha eu teria ganho esse jogo agora, né? Mas infelizmente eu não rodo com Howlucha nesse deck, né? Então eu ligo a minha energia luminosa pra conseguir ali, com a minha energia luminosa, recuar o Dragapult. E bato meu Charizard com o Raio Fúria e acabo levando o Raio Fúria, porque o Raio Fúria tá certinho com 240 de vida. Puxo mais 2 prêmios e tô a 1 prêmio, enquanto o meu oponente tá a 4, né? Nota que meu oponente estava 4 e eu tava com 6. Em 2 rodadas eu peguei 5 prêmios, né? Então essa é a força do Dragapult, distribuir vários contadores, pegar vários prêmios. Tem o Charizard para bater esse dano mais consistente, né? O Dragapult bater 200 de dano base é pouco, considerando que tem vários Pokémon EX que tem muito mais vida que isso. Tem 280, 300, né? Então tem esse Charizard para esse ataque, né, um pouquinho mais forte nos finais de jogos, né, para fechar o jogo. Também tem o Ursaluna, né, que também ajuda a fechar os jogos. E meu oponente ali, que é o Matheus, no caso, está tentando virar o jogo, né? Ele provavelmente vai levar um Pokémon meu, né? Ele agora tem a chance de montar, né? O Bellibolt, inclusive, já montou agora que eu vi. Então, ele tem essa chance, né? Eu poderia ter feito a jogada com o Dragapult, né? Antes de bater com o Dragapult e levar o Tadbulb e impedir que ele montasse o Bellibolt. Talvez fosse a jogada mais certa, mas eu decidi bater com o Charizard mesmo. Pra mim, qualquer uma das duas eu iria ganhar o jogo. Porque se eu levo o Dragapult, puxo o guarda da chefia, o Kilowattrel, tiro a compra dele e tiro o Bellibolt, que vai fazer ele comprar energias, ele não teria como montar o Raio Fúria, né? E montar as energias com o Bellibolt da Kisser. Então, na verdade, para matar o jogo mesmo, eu acho que seria mais interessante o Dragapult. Mas eu decidi fazer essa jogada para modificar um pouco também a estratégia, né? Levei ali o Raio Fúria, ele vai conseguir puxar, né? Se eu não me engano, o Raio Fúria igual, né? Ele puxou ali já. Então, de qualquer forma, ele puxou ali, né? Eu tirei o principal atacante dele, mas ele conseguiu puxar ali de novo. Só que dessa vez ele tem agora a cápsula, né? Que vai conseguir fazer ele tancar um pouquinho mais, né? Ter um pouquinho mais de vida. E aí ele tem agora o Bellibolt para conseguir pegar as energias. Tem a Arca para pegar a segunda energia. Então ele vai conseguir atacar do mesmo jeito, né? Então o meu ataque com o Charizard para levar o principal atacante não foi tão efetivo, porque ele conseguiu estabilizar o board dele de novo, conseguiu trazer ele, o Raio Fúria no caso, trazer esse atacante dele, conseguir montar o jogo para ele conseguir bater. Então, né, se você quer fazer a jogada certa, né? Tá num jogo super decisivo, tá muito apertado nos prêmios, você tem seu oponente a 2 prêmios de ganhar, aí beleza. Aí faz a jogada ali que eu comentei, bate com o Dragapult, tinha a hora da chefia, né, pra puxar o Raio Fúria. Então puxa o Kilowattrel, leva o Kilowattrel, que é o
como ele compra, né, as cartas, principalmente. Leva o Tadpub, né, que aí não deixa ele virar Belly Bolt. Aí não teria mais jogo nem pensar, né. Mas para dar um pouquinho mais de jogo, eu decidi levar com o Charizard. Eu sabia que ele tinha chance de levar com o Raio Fúria, né, o meu Charizard, porque eu tinha certeza que ele ia ter o Belly Bolt na outra rodada. E com o Belly Bolt ele conseguia distribuir as energias ali para os pokémons, né, da Kistra. Então ele com certeza iria levar meu Charizard se ele conseguisse montar ali esse board que igual ele montou agora. Só que eu tinha um jogo garantido, independente se eu tivesse a ordem da chefia ou não, independente de qualquer situação. Mesmo que o Raio Fúria dele tem 300 de vida, né, e o Dragapult bate só 200, eu tinha a chance de levar ali o Voltorb, que tava com 10 de dano lá da Budil no começo do jogo. Então eu iria botar os 60 de dano no Voltorb. Então qualquer jogada que ele fizesse ali, eu iria ganhar. A não ser se ele tivesse usado um Turo e com um Turo ter puxado o Voltorb pra mão, né? E aí reduzir o dano. Ou se ele tivesse uma cesta de piquenique para remover o marcador de dano, enfim. Mas eu sabia que ele não tem cesta piquenique no deck, eu sei. E o Turo, ele tem, mas não sei se ele usa nesse deck. Mas se ele usasse o Turo, ele não teria a arca. E sem a arca ele não ia conseguir montar o Raio Fúria, né? Então ele não iria conseguir bater daí. Então, de qualquer forma, qualquer jogada, se eu batesse com o Dragapult, se eu batesse com o Charizard, não tinha chance. Eu iria ganhar de qualquer jeito. Ele ali vai usar agora o ataque do Raio Fúria, né? Descartando. Ele tem as energias necessárias certinho. As 7 energias, né? Pra bater 350. E conseguir levar ali o meu Charizard. Mas como eu falei, o jogo já está ganho pra mim. O Matheus nem tinha se lembrado disso. Ele nem tinha pensado nesses 10 contadores que o Voltorb tava, né? Por isso que ele ainda tentou jogar, né? Ele ainda tentou jogar contra ali, mas o jogo já estava perdido ali. Ele consegue levar meu Charizard. Aí eu só compro a carta do turno, já explico pra ele que eu tenho o prêmio ali que falta batendo 200 e os 6 contadores, que eu iria ganhar de qualquer forma, né? Eu poderia usar o Fezan ali, comprei o Fezan. Com o Fezan eu comprei outra ordem da chefia, eu mostrei pra ele, eu poderia usar a ordem da chefia